foram salvos pela graça de Deus? Quantos aqui foram encontrados pelo amor de Deus? Nós sabemos que Ele nos ama. Aleluia. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. Declare isso com a mão no seu coração. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços
braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Pra nós, aleluia. Trinta minutos com Deus. E disse o salmista Davi: ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. De segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meio. 30 minutos com Deus. Separe um tempo do seu dia para falar com Deus e receber sabedoria através da sua palavra. Na IEQ Cidade Nova e online, pelo YouTube e Instagram do pastor Leandro Genaro. Uma palavra rápida e direta com a oração da fé para abençoar a sua vida. De segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meio. 30 minutos com Deus. Esperamos você. Olá pessoal, paz seja convosco. Estamos começando mais um 30 minutos com Deus e estamos assim com expectativa muito alta do que Deus vai fazer nessa tarde. É muito importante esse período que a gente separa no meio do dia, 30 minutinhos para você ouvir a palavra e receber uma oração. Então compartilha com mais alguém o link dessa transmissão, porque certamente Deus vai falar com cada um de nós. Fique agora então com a palavra de Deus para a sua vida. Olá, boa tarde, paz seja convosco. São agora 12:01. Que alegria ter você aqui conosco nesta primeira semana, com palavras poderosas, na primeira semana do ano, aí nos nossos 30 minutos com Deus. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado. Eu tenho certeza que o Senhor, cada dia, tem derramado uma porção nova, um maná diferente sobre a sua vida. E hoje não vai ser diferente. Então já conecte o seu coração a Deus, preste atenção naquilo que será pregado, naquilo que será falado, porque eu tenho certeza que é uma palavra vinda direta do Senhor para a tua vida, para as nossas vidas, em nome de Jesus. O tema hoje que eu queria deixar com vocês é os planos de Deus. Os planos de Deus. Então já compartilhe com alguém, que outras pessoas também possam ser abençoadas com esse conteúdo, com essa programação poderosa, em nome de Jesus. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 2 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu te peço que fale conosco, meu Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Que a tua palavra venha ser eficaz, que ela venha penetrar na nossa vida e produzir frutos para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Se a equipe puder trazer uma aguinha para mim, eu vou agradecer. Queridos, nós lemos aqui, o que disse nesse texto, que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Nós bem sabemos que Ele tudo pode, nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Mas quem declarou essa frase? Quem declarou essa frase foi Jó. Quem foi Jó? Um homem extremamente bem-sucedido, que viveu na terra de Uz. Ele foi um dos patriarcas bíblicos. Ele é um dos primeiros personagens bíblicos, viveu assim há muito e muito tempo. Ele realmente viveu há muitos anos e é um dos patriarcas bíblicos e uma das primeiras pessoas, primeiros personagens bíblicos. Esse foi Jó. Jó foi quem declarou essa fala. Jó foi quem que disse isso. E a Bíblia nos diz, logo no início do livro de Jó, se você observar, se você ler, a Bíblia vai dizer que Jó era um homem íntegro. Jó era um homem honesto, um homem bom, ele era um homem reto de coração e principalmente Jó era um homem que temia ao Senhor, o seu Deus. A Bíblia também vai dizer que Jó era um homem casado.
Jó possuía 10 filhos, possuía 7 homens e 3 mulheres. E a Bíblia também vai relatando que na sua casa havia comunhão. Os seus filhos sempre faziam banquetes em suas casas, cada dia em uma casa, e convidavam toda a família. Isso nos mostra que havia uma grande comunhão estabelecida na família de Jó. Convidavam todos os irmãos, os pais, as irmãs, toda a família estava presente naqueles momentos de comunhão. E Jó era um homem tão temente a Deus, um homem tão sério, tão compromissado, que a palavra de Deus vai relatar que ao final desses banquetes, Jó acordava de madrugada para sacrificar ao Senhor como forma de purificação dos seus filhos, caso eles houvessem pecado de alguma maneira e até mesmo em pensamento e ele não soubesse. Então Jó era um homem temente, Jó tinha temor no seu coração, Jó sacrificava pelos seus filhos, sacrificava pela sua família, pois ele conhecia o Senhor, o seu Deus, ele temia a Deus, respeitava a Deus e fazia o que era reto, o que era certo. A palavra também vai declarando que Jó foi o homem mais piedoso, o homem mais correto que viveu na sua terra, na sua geração. Jó era o homem mais sensacional que existia naquela época no mundo, que era ainda um pouco mais limitado. Jó era essa pessoa, a pessoa correta, uma pessoa honesta. Jó era uma pessoa piedosa, extremamente correta com as suas coisas. E o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus declarava a integridade que Jó tinha. O próprio Deus falava: Jó é meu filho. Jó é meu filho que é íntegro, que é reto, que é correto com suas coisas. O próprio Deus declarava palavras sobre Jó, palavras de honra, palavras daquilo que ele realmente era. Jó também era muito rico. A palavra de Deus vai dizer que ele possuía grande riqueza. Ele desfrutava de alta posição social. Ele era o homem mais rico da sua época naquele momento. Não tinha ninguém que estava acima dele. Como se ele fosse a pessoa realmente mais importante da nação, a pessoa mais importante do mundo naquela época. Ele é a pessoa que tinha mais alta posição. Essa pessoa era ele. Jó tinha 7.000 ovelhas, tinha 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas. Então Jó era muito rico, muito próspero. Ninguém o superava nesse sentido. Ele realmente era o homem mais rico do Oriente ali naquela época. Ninguém o superava. E em Jó capítulo 1, versículo 7, se você ler depois em casa, ou se você já leu essa passagem, nós vemos que houve ali uma reunião nas regiões celestiais. E aí, a palavra de Deus diz que Satanás estava nessa reunião, ele estava ali participando daquela reunião. E Deus inicia uma conversa com Satanás. Deus chama Satanás e inicia uma conversa com ele sobre Jó. E aí a palavra de Deus diz que o próprio Deus, o próprio Senhor pergunta a Satanás: Satanás, tem visto o meu filho Jó? Você viu a sua integridade? Você viu a sua fidelidade a mim? É isso que a palavra de Deus diz. E com isso, o que a gente percebe? Nós percebemos que não foi Satanás que escolheu Jó para aquele teste de sofrimento que posteriormente ele iria passar. Não foi Satanás que escolheu Jó para ser submetido àquele teste que ele iria passar depois de um tempo, um teste de sofrimento. Amém, glória a Deus. Não foi Satanás que fez essa escolha. Mas foi o próprio Deus que escolheu Jó para que ele pudesse passar por esse sofrimento. Por que nós sabemos que foi Deus? Porque Satanás estava participando daquela reunião, mas Satanás estava quieto no canto dele. Deus é quem chama Satanás, Deus é que revela, Deus é que mostra, Deus é que fala sobre o seu filho Jó. Deus é que mostra Jó para Satanás e mostra a ele a sua integridade e quer começar uma fala, uma conversa sobre o seu filho Jó. Não é Satanás que inicia aquela conversa, não é Satanás que procura Deus para poder falar sobre Jó, pelo contrário, é Deus é quem procura Satanás, Deus é quem chama Satanás e fala a ele: tem visto o meu filho Jó? Tem visto como ele me serve? Tem visto como ele é um filho correto? E então, nós entendemos com isso que Deus permite que Satanás tire tudo de Jó. A palavra ainda é bem clara em dizer: pode tocar em tudo que é dele, só não toque nele.
Deus dá essa ordem, Deus dá essa permissão a Satanás. E então a Bíblia vai nos conta que Jó perdeu suas riquezas, perdeu todos os seus bens, perdeu suas propriedades, ele perde também a sua família, só lhe restando naquele momento a sua saúde e a sua esposa. Tudo é arrancado dele naquele momento. E diante disso a Bíblia vai dizer que Jó rasga suas vestes, ele raspa a sua cabeça e ele adora ao Senhor. Essa é a atitude de Jó quando ele perde tudo. Essa é a atitude de Jó, não é blasfemar contra o Senhor teu Deus, é apenas rasgar as suas vestes e adorar ao Senhor. A Bíblia diz que ele perde tudo, mas ele não perde a sua fé, ele não perde a sua fidelidade ao Senhor. Mesmo as pessoas estando ali ao seu derredor, a Bíblia conta dos seus amigos, a Bíblia vai dizer da sua esposa que também teve palavras duras, onde ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Os amigos ficam ali tentando buscar, achar que Jó pecou em alguma situação, para que ele fosse acometido daquelas maldições, mas Jó apenas adora, Jó apenas revela a sua fé ao Senhor teu Deus, a sua confiança nele, apesar de todas aquelas situações. E no versículo que nós lemos, que já está no final do capítulo, e já está no final do livro de Jó, na verdade, nós podemos confirmar o plano de Deus para a vida de Jó, porque no final da vida de Jó, ele vai entender, ele vai declarar que o Senhor tudo pode, que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrados na vida dele. E ele também declara no final do livro que eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Foi necessário que Jó passasse por tudo aquilo, por toda aquela turbulência na sua vida. Foi necessário que ele passasse por aquele grande sofrimento para que ele conhecesse Deus de verdade. Ele considerava que ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Ele sim era respeitoso, era um homem íntegro, era um homem honesto e temente a Deus, mas ele reconhece que ele apenas conheceu o Senhor na sua intimidade, apenas conheceu o Senhor naquilo que ele verdadeiramente é, depois de ter passado por todo aquele sofrimento. Ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece a graça de Deus a falar que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados e que aquilo era sim um plano do Senhor para a vida dele. Então, depois de reconhecer tudo isso, a palavra diz que o Senhor restitui a ele tudo em dobro. Ele já era um homem bem-sucedido, um homem rico antes, e depois de tudo isso, o Senhor ainda dá a ele o dobro de tudo aquilo que ele tinha. Então, nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Já vai colocando isso no seu coração, já vai recebendo essa palavra dentro de você. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado, mas receba isso de uma forma geral. Nenhum plano bom ou nenhum plano ruim. Nós queremos acreditar que às vezes o Senhor só tem para nós planos bons, planos de prosperidade, planos de bem, não de mal. E é verdade, em sua maioria Deus planeja para nós a prosperidade, Deus planeja que nós possamos ser bem-sucedidos, mas Deus também tem áreas que Ele precisa tratar conosco. E nessas áreas vai ser necessário que nós possamos passar por períodos de sofrimento, de tribulações, de desertos, para que nós possamos conhecer Ele de verdade, conhecer a Ele em sua essência. E será que hoje, eu te pergunto nessa tarde, você verdadeiramente está preparado para declarar: Senhor, que nenhum dos teus planos sejam frustrados na minha vida, que nenhum dos seus planos, meu Deus, morram na minha vida, seja ele qual for, seja plano de prosperar ou plano de passar por alguma luta. Eu quero declarar hoje, Senhor, que nenhum dos seus planos sejam frustrados na minha vida. Você pode declarar isso? Declare no seu lugar. Declare isso aí na sua casa, onde você estiver. Senhor, que nenhum dos seus planos sejam frustrados na minha vida, seja esse plano qual for. Talvez seja o plano do Senhor, meu querido, minha querida, alguma luta, que você passe por alguma luta, que você passe por algum deserto. Porém, eu tenho certeza que o plano dele também é te fazer prosperar o dobro. É fazer com que você saia disso muito mais abençoado, muito mais maduro, muito mais preparado, mais abençoado, da mesma forma que ele fez com Jó. Um outro exemplo que eu queria deixar para vocês hoje, de alguém que viveu os planos de Deus, de alguém que viveu os sonhos de Deus, é José,
Quem foi José? José era o filho mais novo de Jacó. José era o filho predileto de Jacó, porque além dele ser o filho que Jacó teve em sua velhice, ele era o filho da sua mulher mais amada, ele era o filho de Raquel. Ele era o filho predileto, ele era o filho mais querido. E o seu nome tem o significado que Deus acrescente. Podemos dizer na linguagem de hoje que ele era o xodó daquela família, principalmente do seu pai. E nós sabemos que os irmãos de José ali, eles tinham muita inveja dele. Eles tinham muita inveja porque ele, além de ser o filho preferido do pai, o pai fazia tudo por ele. José era um sonhador nato. A Bíblia conta que José sonhava sonhos grandiosos, sonhos que afrontavam as pessoas ao seu redor, sonhos que afrontavam os seus irmãos que estavam ali perto dele. Os irmãos dele se sentiam afrontados ao José falar que ele seria grande, que ele ainda iria crescer muito na vida. Então, também te digo hoje, nessa tarde, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Cuidado com quem você compartilha os planos do Senhor para a sua vida, porque Deus já te revelou o que Ele tem para você, mas as pessoas ainda não têm esse entendimento, e a maioria das pessoas, elas na verdade, elas não querem te ver bem. As pessoas, elas se sentem afrontadas com a sua felicidade, elas se sentem afrontadas quando você está bem, quando o Senhor está fazendo algo grandioso na sua vida. Mas uma coisa os irmãos de José não entendiam. Aqueles sonhos que José tinha não eram sonhos fora de uma realidade, não eram sonhos da cabeça dele, não eram sonhos sem contexto. Sonhos que José tinha eram sonhos que vinham do próprio Deus. O próprio Deus dava aqueles sonhos para José, porque era aquilo que ele planejava fazer na vida dele. Então atenção, meu irmão, minha irmã, para os seus sonhos. Será que você anda sonhando aquilo que é sonhos de Deus para a sua vida? Será que aquilo que você tem sonhado está em conformidade com a palavra do Senhor? Será que está alinhado com a vontade dEle para a sua vida? Será que o seu único objetivo em sonhar é a sua autossatisfação, é a sua autorrealização? Ou será que os seus sonhos vão produzir frutos, vão produzir alinhamento com a vontade de Deus? Para que você vai pedir ao Senhor um carro se você não for dar uma carona a um irmão? Para que você vai pedir um sítio para o final de semana se você não for vir à igreja? Perceba isso, a importância dos seus sonhos estarem alinhados com os sonhos de Deus. Lembrando que não tem pecado em pedir ao Senhor essas coisas, não tem pecado em sonhar com essas coisas. Mas ao pedir ao Senhor tudo isso, lembre-se de alinhar os seus sonhos aos sonhos dEle. Deus tem compromisso em realizar os sonhos que Ele tem para nós, em realizar o sonho que Ele nos dá, e não o sonho que nós temos sem estar alinhados com a vontade dEle. E detalhe, como aconteceu com José, quando Deus nos dá um sonho, Ele nos mostra o propósito, mas o processo nós não enxergamos. Mas o processo ele não revela para nós, para que nós não possamos desistir, porque muitas vezes o processo vai ser doloroso, muitas vezes o processo vai ser difícil. O propósito de José era algo maravilhoso, quem ele se tornaria, mas o processo era muito doloroso, e talvez ele não iria querer se ele soubesse de tudo. Por isso Deus revela apenas o propósito. Nós sabemos então que na história de José, movidos pelos ciúmes, os irmãos dele, em certo momento, pegam ele e lançam em uma cova. E depois o vendem, e ele chega ao Egito para ser escravo. Eles o vendem como escravo. O processo de José então inicia. Começa ali o seu período de sofrimento, o seu período de teste, até chegar no auge do seu propósito, até chegar onde Deus queria que ele chegasse. José então é preso, José é caluniado, José passa por um processo terrível, um processo doloroso, passa por muitas dificuldades na sua vida, e eu acredito que ele poderia nem imaginar uma saída. Ele poderia pensar, meu Deus, e aqueles sonhos? E o propósito que o Senhor tinha para a minha vida, onde vai parar? Onde está? Eu não vejo como realizar. Eu não vejo mais para onde, que saída, porque não tem mais solução. Imagina se Deus tivesse revelado a José todo esse processo, com certeza ele iria desistir. Mas como os propósitos do Senhor, eles não podem ser frustrados. José, de escravo, ele se torna o homem mais importante do Egito, o segundo homem mais importante daquele lugar. Ele se torna o governador do Egito. E ele é grandemente honrado.
E o propósito de Deus se cumpre na vida dele. Ali estava se concretizando, não um sonho dele, mas um sonho do próprio Deus, um sonho do Senhor, um plano do Senhor para a vida dele. E aí José vive aquela frase que Jó disse posteriormente, que é: nenhum dos seus planos podem ser frustrados. José viveu isso, tanto os planos bons quanto os planos ruins, planos dos processos que o Senhor tinha para a vida dele. Nenhum plano do Senhor foi frustrado na vida de José. E o último sonho que eu irei falar nessa noite, o último plano de Deus que eu irei falar nessa tarde, na verdade é o plano perfeito. O plano perfeito está lá em Mateus capítulo 1, versículo 20, que vai dizer: enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Jesus é o plano perfeito. Jesus é o sonho perfeito de Deus. Ele também era um dos planos de Deus que não poderiam ser frustrados e que não foi frustrado. Apesar deles terem tentado, aqui nós acabamos de ler uma passagem onde Deus visita José em sonho para poder avisar a ele que Jesus nasceria, que o plano de Deus nasceria. E porém, como eu disse, eles também tentaram frustrar esses sonhos. A humanidade tentou frustrar os sonhos do próprio Deus. Deus teve um sonho e a humanidade tentou frustrar esse sonho. A Bíblia vai nos dizer que, ao saber que um novo rei nasceria, Herodes tenta matá-lo de todas as formas possíveis. Herodes, incontente com aquilo, achando que Jesus iria assumir um trono físico, um trono, e queria roubá-lo do seu lugar, ele começa ali uma caçada em busca de matar todas as crianças, de matar Jesus. Ele tenta frustrar os sonhos de Deus. Mas, meu irmão, saiba de uma coisa: quando os sonhos vêm do Senhor para a tua vida, quando os sonhos vêm de Deus para as nossas vidas, é Ele que tem compromisso de guardar esse sonho. Ele tem compromisso de fazer com que esse sonho seja realizado. Então, se o Senhor te deu um sonho, se o Senhor colocou um sonho em seu coração, não desista, não desanime, porque Ele vai guardar esse sonho. Ele tem compromisso em fazer com que esse sonho se torne uma realidade, com que esse sonho se concretize na sua vida. Só descansa nele, meu querido, só descansa nele, minha irmã. Quando o sonho é apenas do seu coração, ele facilmente pode ser frustrado, mas quando ele vem do Senhor, nenhum sonhos do Senhor podem ser frustrados. Quando o sonho que você tem é dado por Deus, quando o Senhor te direciona, quando Ele está em primeiro lugar na sua vida, não tem como dar errado. Nenhum plano dele vai ser frustrado na tua vida, em nome de Jesus. Que essa tarde você possa declarar comigo, com toda a fé do seu coração: Senhor, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos vão ser frustrados na minha vida, em nome de Jesus. Neste momento eu te convido a orar comigo e orar com fé, porque nós vamos orar pedindo ao Senhor que nenhum plano dele se frustre em nossa vida. E nós aprendemos que o Senhor tem planos bons, mas também tem planos que vão nos fazer sofrer, mas para que possamos alcançar algo ainda maior nas nossas vidas. Quem está aqui pode ficar de pé no seu lugar. Você que está na sua casa, você que está em algum lugar onde você possa, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Nós vamos falar com Deus agora. Nós vamos orar para que os planos dele se cumpram na nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, assim como Jó fez, depois de passar por tantos problemas, por tantas dificuldades, que ele rasgou as suas vestes, nós rasgamos o nosso coração diante da Tua presença. Senhor, eu não sei qual situação esse irmão, essa irmã está passando nessa tarde de sexta-feira. Eu não sei, meu Deus, o que eles têm vivido, o que eles têm passado,
Talvez eles estão num período de bonança, mas pode ser também que eles estejam no período do processo, no período de passar por algum sofrimento, alguma frustração, algum deserto na sua vida. Senhor, os faça entender que nenhum plano do Senhor pode ser frustrado nas nossas vidas. E por isso, Deus, nós reconhecemos. E por isso nós abraçamos aquilo que estamos passando. Porque sabemos que em tudo há um propósito do Senhor. Em tudo, meu Deus, nós também sabemos que há processos do Senhor que devemos passar por eles. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha cumprir cada plano que o Senhor tem para a vida de cada pessoa aqui nesta tarde. Nós abrimos o nosso coração, nós elevamos o nível da nossa fé para confiar nos teus planos, para confiar nos teus processos, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus cuidadoso, é um Deus zeloso, um Deus que cuida de nós em cada detalhe. E por mais que possa parecer que estamos na fornalha, que nós vamos perecer, que nós não vamos aguentar, nós temos a certeza que o Senhor está conosco em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço neste momento, invada os corações com a tua presença, invada os corações com a tua glória e revele a eles, Senhor, que os teus planos vão ser concretizados em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, te dê uma tarde de sexta-feira abençoada, um final de semana cheio da presença do Senhor. Domingo tem culto, estaremos aqui. Se você não é da nossa igreja, vá na sua igreja. Domingo é dia de Santa Ceia. Que o Senhor abençoe você. Nós esperamos você novamente segunda-feira ao meio-dia. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.